Pai Santo, mais uma vez nos encontramos em total dependência de Ti, Senhor. A minha oração neste momento, ó Pai, é que o Senhor encontre em nós, ó Deus, essa liberdade, Senhor, para que Teu Santo Espírito, ó Pai, mova a Tua palavra aos nossos corações. Que a terra, Senhor, que vai receber a Tua semente, seja uma terra fértil. E, ó Deus, que a Tua igreja possa ser edificada. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor fale na simplicidade da Tua palavra. Nos dê, Senhor, entendimento da Tua palavra, Senhor. E nos dê, Senhor, o crer na Tua palavra também. Eu clamo a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos, e depois nós vamos ler o versículo 12 e 13 do capítulo 12. Então vamos lá. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, e o versículo 12 e 13. Amém? Todos acharam aí? Diz assim a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que constantemente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Agora vamos ler o versículo 12 e 13. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Até aí. Amém? Eu quero ler novamente, irmãos, apenas o versículo 1, só que agora eu vou ler aqui numa outra tradução, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Eu vou ler aqui para os irmãos, só apenas o versículo 1, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém? Amados, com base nesse texto que nós acabamos de ler, esse texto que nos fala a respeito de perseverança, esse texto que nos fala a respeito de uma corrida que nos foi proposta, com base nesse texto aqui, eu quero começar a meditação nessa noite, fazendo uma pergunta, e a primeira, entre muitas que eu vou fazer aos irmãos, mas a primeira pergunta a todos nós. E a pergunta é o seguinte, irmãos: o que será que tem impedido muitos cristãos de avançar na carreira cristã? O que tem impedido? Amados, eu tenho observado que muitos filhos de Deus estão desanimados. Eu tenho observado que muitos filhos de Deus estão cansados, estão tristes, e por que não dizer, estão indiferentes
com relação à caminhada cristã. Amados, infelizmente, muitos esfriaram na fé, e por que não dizer também que muitos perderam o entusiasmo do primeiro amor. Como disse o texto que nós acabamos de ler, estão com mãos, diz o texto aqui, no versículo 12, mãos descaídas e joelhos trôpegos. Mãos descaídas significa trabalho. Ou seja, há muitos que ainda estão desanimados quanto ao trabalho da obra do Senhor. Joelhos trôpegos, muitos estão tendo dificuldades na caminhada cristã. E amados, infelizmente também há aqueles que estão dentro, vamos assim dizer, da igreja. Quando eu falo igreja, dentro do corpo, mas que os seus corações estão bem longe do reino de Deus. Fica muito claro, irmãos, que há muitas vidas no meio do povo de Deus que estão sem compromisso com a obra de Deus e com a expansão do reino de Deus. E eu não vim aqui essa noite, irmãos, para apontar o dedo para nenhum de vocês. O que eu estou dizendo, irmãos, é uma realidade, não necessariamente no nosso meio, mas eu digo porque a gente conversa com outros irmãos em Cristo de outras comunidades. Mas o que a gente percebe é que está havendo um esfriamento espiritual no meio do povo de Deus. E aí eu pergunto, amados, o que será que está acontecendo? O que está acontecendo com o povo de Deus? Por que esse desânimo? Por que será que muitos estão indiferentes ao Senhor? Por que será que muitos estão cansados, tristes, sem vigor? O que está acontecendo, igreja, com o povo de Deus? Certa vez, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus o seguinte: que sinal haveria da vinda do Filho e do final dos tempos? Que sinal? Eles perguntaram para o Senhor: que sinal que nós vamos saber? E Jesus respondeu, entre tantos, Jesus respondeu um dos sinais da sua vinda. Sabe qual é? Abra aí em Mateus, capítulo 24, versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 24, 12, diz assim a palavra de Deus: amém? Todos já acharam? Olha o que a palavra de Deus diz. Um dos sinais da volta de Cristo, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade é pecado, o amor de muitos vai o quê? Se esfriar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe que amor é este que o Senhor está dizendo aqui, irmãos? É o amor por Cristo, é o amor pelo Evangelho, é o amor pelas almas perdidas. Esse é um dos sinais que vai anteceder e está antecedendo a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É um dos sinais que está antecedendo os últimos tempos. E nós estamos vivendo, irmãos, os últimos tempos. Porque nós estamos presenciando, no meio do povo de Deus, um esfriamento espiritual. Hoje, qualquer coisa já é motivo para nós deixarmos as coisas do Senhor.
Qualquer coisa já é motivo. E amados, é isso que a gente olha para a palavra de Deus e vê o que está acontecendo no meio do povo. Agora eu quero que você abra mais um texto da palavra de Deus, e você vai ver aqui na palavra de Deus a repreensão do Senhor à igreja que se encontra nessa condição. A igreja que se encontra, como diz o texto, fria no amor. Abra lá em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Uma repreensão do Senhor à igreja. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Todos acharam aí? Olha o que diz a palavra de Deus. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o quê, igreja? Eu não estou escutando. Tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. O que o Senhor disse em Mateus 24, 12? E por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? O amor de muitos vai esfriar. Vai esfriar. E o Senhor está dizendo, eu tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. E olha a repreensão do Senhor no versículo 5. Diz assim, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor está repreendendo aqui essa igreja, a igreja que tem abandonado o primeiro amor. E amados, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Quantos estão abandonando? Literalmente, muitos talvez estão dentro das igrejas, ainda por uma questão de, talvez, tradição. Mas quantos já estão com o coração lá fora, há muito tempo? Quantos, amados, perderam o vigor do primeiro amor? Quantos estão desanimados, cansados? E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Uma das maiores armas que Satanás usa, sabe qual é? O desânimo. O desânimo é uma arma poderosa nas mãos de Satanás. E ele tem usado esta arma, soprando isto na vida de muitos filhos de Deus. Muitos cristãos estão sendo envolvidos pelo desânimo, pelo cansaço, pelo desinteresse, pela obra de Deus. Muitos estão muito mais preocupados com as coisas deste mundo, que estão passando, que vão passar tão rápida. Muitos estão olhando para trás. Como diz a palavra de Deus, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló? O que a mulher de Ló fez? O Senhor deu uma palavra dizendo, não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou no meio do caminho. Muitos estão olhando para trás. E a palavra de Deus diz assim, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Se você lançou mão do arado e está olhando para trás, você não é apto para o reino de Deus. E amados, o desânimo, volto a dizer, tem sido, infelizmente, uma arma poderosa nas mãos do inimigo. Muitos cristãos estão desanimados.
Pode ter certeza que muitos não vieram hoje à noite aqui, não é por falta de carro, não é por falta de combustível, não é por falta de condição. Muitos não vieram aqui nesta noite, sabe por quê? Porque acharam melhor ficar em casa. Porque muitos estão sem propósito. Muitos ainda não entenderam que não é o estar aqui que é o ápice de uma vida espiritual. Mas o estar aqui, prestando culto a Deus, é apenas um testemunho público da minha fé em Jesus Cristo. É simplesmente estar aqui dizendo o seguinte: Isaac, eu quero estar junto com você, cultuando ao Senhor. Mas muitos, amados, estão desanimados. E o apóstolo Paulo, isso não é um assunto de hoje não, viu? O apóstolo Paulo sabia disso, desse desânimo no meio do povo. E abra aí em 2 Coríntios e você vai ver o que ele fala na sua carta, em 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 8, 9 e 10. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 4, 8, 9 e 10. Diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Olha que texto precioso, ele falou assim, olha, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Não desanimados. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. A vida cristã, como diz a expressão, não é um mar de rosas. Se você acha que a vida cristã é um mar de rosas, você está tremendamente enganado. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Quando nós cremos no Evangelho da graça, quando nós nascemos de novo, Deus nos chama, irmãos, para uma carreira espiritual. Quando você nasceu de novo, você foi chamado para uma carreira espiritual. Como diz o texto de Hebreus, uma carreira que nos foi o quê? Proposta. Uma carreira espiritual. Acontece, meu irmão, que a caminhada cristã, às vezes ela é muito diferente daquilo que nós imaginamos. No começo tudo é maravilha. Não que servir a Cristo não é algo maravilhoso. Mas é interessante, amados, que no começo parece que a gente quer falar de Cristo para todo mundo. Parece que nós descobrimos um tesouro. E na realidade, é um tesouro em vasos de barro. Mas esse tesouro a gente quer compartilhar com todo mundo. A gente tem vontade de falar daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. É algo maravilhoso. Só que a vida cristã, amados, não para aí. Acontece, irmãos, que os dias vão passando e aí começam a surgir os problemas. Começam a surgir as adversidades, os obstáculos da vida cristã. São muitos obstáculos na vida cristã. Você quer ver um exemplo? Eu vou citar aqui 4 obstáculos na vida cristã, que isso tem levado muitos a ficar no meio do caminho. Primeiro obstáculo,
os problemas pessoais do nosso dia a dia. A gente acha que antes de nascer de novo, nós temos problemas, e que depois de nascer de novo, nossos problemas vão acabar. É assim? É assim, Nelma? Não. Depois que você nasceu de novo, os problemas ainda continuam. Os problemas dentro de casa, os problemas na sua vida financeira, os problemas de relacionamento, problemas de saúde, os problemas vão continuar. E eu vou dizer uma coisa para você, Jesus em nenhum momento falou que você não ia ter problema. Falou? Pelo contrário. O que ele falou? No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus em nenhum momento disse, olha, os seus problemas se acabaram. Não. Jesus disse, olha, vocês vão continuar tendo problema. Então, amados, alguns dos nossos obstáculos na caminhada cristã. Primeiro, os problemas pessoais. Todos nós temos problemas pessoais. Tem alguém aqui que não tem nenhum problema? Levante a mão. Não? Exatamente isso, irmãos. Até uma criança, às vezes, tem problema. Tem criança que fala, ai, amanhã eu tenho que ir na escola. É verdade, irmãos. Todos nós temos problema. Só que esses problemas, eles começam a se tornar obstáculos na caminhada cristã. Um outro obstáculo. Você quer ver um outro obstáculo na caminhada cristã? Decepção com a comunidade. Irmãos, quantos estão decepcionados comigo? Certamente tem muito aqui que está decepcionado comigo. Eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos. A igreja ela é formada de seres humanos. Homens que não são perfeitos. Nós não somos perfeitos, amados. Não tem como você me agradar, nem eu te agradar. É verdade que vai acontecer decepção. E isso tem se tornado, no meio do povo de Deus, obstáculo para muitos caminharem. Muitos estão decepcionados. Eu conheço alguns que não estão vindo mais aqui, porque chegaram para mim e falaram, não, eu estou decepcionado com aquela igreja. A gente tenta ser um reconciliador, né? Não, meu irmão, não é bem assim. Mas a pessoa está lá injuriada. Eu vou procurar outra igreja. E acha que lá não vai ter problema. E muitos vão e encontram também lá decepções. Segundo obstáculo, decepções. Um terceiro obstáculo que a gente encontra na caminhada cristã, sabe qual é? Sentimento de solidão e abandono. Tem muitos irmãos que estão no meio da igreja, mas estão se sentindo só. Tem muitos que estão no meio aqui, mas que ao mesmo tempo falam, puxa vida, parece que eu estou só, mesmo estando no meio. Eu ouvi uma vez uma irmã dizer isso. Estou no meio de um povo de Deus, mas estou me sentindo só, como se estivesse sido abandonado. E isso, amados, são obstáculos que vai impedindo a caminhada cristã. Solidão. Talvez você esteja se sentindo desse jeito. Talvez você esteja se sentindo só aqui no meio. Estamos num grupo bom, mas eu estou me sentindo só. Isso tem se tornado também obstáculo. E um outro obstáculo, um quarto obstáculo, amados, que eu vejo, é a dificuldade nos relacionamentos com a comunidade. Tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Isso é uma realidade. Parece que as pessoas não conseguem dizer. Tem outros não. Você pega um Isaac da vida. O Isaac é esse aí. Levanta a mão, Isaac. Aí, ó. Esse aí, do dia que ele chegou, parece que a gente já conhecia ele há 30 anos. Apesar que ele não tem nem 30, né? Tem pessoas que têm facilidade de relacionamento. Mas tem uns que são mais tímidos. Tem outros que ficam mais na dele. Tem outros que estão ali. Irmãos, todos nós somos diferentes. Hoje o irmão Jonathan pregou sobre o corpo. Ninguém é igual. Somos diferentes uns dos outros.
Então é normal que vai haver dificuldades nos relacionamentos. São obstáculos à caminhada cristã. E é interessante, amados, que vai somando tudo isso, vai somando os problemas pessoais, vai somando as decepções com a igreja, com a comunidade, vai somando a solidão, o sentimento de abandono, vai somando a dificuldade de relacionamentos. Sabe o que tudo isso gera no coração? Desânimo. Gera desânimo. Gera tristeza. Gera cansaço. E sabe o que vai acontecendo? Vai havendo um esfriamento espiritual. Só que eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você entende que você se encontra nessa situação de desânimo, de cansaço, de fadiga espiritual, de perda do primeiro amor, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus é tão misericordioso que Ele está pronto para estender as mãos para você. O Senhor quer estender as mãos para você e tirar da tua vida todo esse cansaço, todo esse desânimo, toda essa tristeza, e Ele quer fazer de você um cristão vitorioso, um cristão que viva intensamente o evangelho da graça. Deus quer fazer de você isso, meu irmão. Deus não quer que você, que foi escolhido, viva uma vida numa frieza espiritual. Deus quer fazer de você um instrumento vivo nas mãos dEle. Por onde você passar, você vai ser um instrumento para a honra e glória do Senhor. É isso que o Senhor quer para a sua vida e para a minha vida. Se você está desanimado, cansado, vá diante do Senhor. Peça ajuda ao povo de Deus. Nós somos um corpo, irmãos. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Chame alguém. Irmão, me ajude em oração. Irmão, me ajude, me socorre, eu estou cansado, eu estou desanimado. E fale com o Senhor. Fale. E nós, irmãos, precisamos estar atento àqueles nossos amados, que a gente tem percebido que estão, sabe o quê? Em sérias dificuldades na carreira cristã. Você sabe muito bem que tem muitos amados que estão em séria dificuldade. Mas o que o Senhor tem para mim e para você, meu irmão, é uma vida vitoriosa. Há uma promessa na palavra de Deus para os cansados. Há uma promessa na palavra de Deus para os desanimados. Uma promessa para a igreja. Eu quero que você abra lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 28, 29 até o 31, olha o que a palavra de Deus diz. Isaías capítulo 40. Eu vou ler o versículo 28. Olha que texto precioso, como toda palavra é preciosa. Diz assim, amém? Todos acharam? Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém, olha, irmãos, olha a promessa da palavra de Deus. É isso, amados, que o Senhor tem para nós.
O Senhor tem para a sua vida e para a minha vida, sabe o que é? Um caminhar onde nós vamos correr e não vamos nos cansar. Vamos caminhar e não vamos, sabe o que? Ficar fatigados. Mas o segredo está aqui, esperar no Senhor. O que o Senhor tem para a sua vida, meu irmão, o que o Senhor tem para a minha vida, é uma vida de vitória. É uma vida que a gente viva, volto a dizer, intensamente a palavra de Deus. Eu estava hoje, após o culto, conversando com uma irmã ali fora, e ela estava falando a respeito das oportunidades que Deus nos dá para sermos testemunhas da palavra de Deus. Sabe por que o Senhor nos fez novas criaturas? A palavra de Deus nos fala que o Senhor nos fez novas criaturas para nós andarmos nas obras que Ele preparou. Que Ele preparou. E eu quero dizer uma coisa para você, a todo momento, Deus está nos colocando a caminhar nas obras que Ele nos preparou. A todo momento o Senhor está preparando oportunidade para que eu e você sejamos uma testemunha viva do Evangelho. A todo momento. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, como é gostoso compartilhar a palavra de Deus. Como é gostoso estender as mãos ao que está cansado. Como é gostoso ajudar o que está afadigado. Sabe por quê? Isso nos fortalece, irmãos. Quantos testemunhos eu já ouvi aqui de irmãos e irmãs que falaram, olha, Deus me deu a oportunidade de estender as mãos e socorrer alguém que estava cansado, desanimado. Como é gostoso ouvir esses testemunhos, irmãos. E é isso que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Não uma vida de desânimo, mas uma vida de vigor. E Deus vai usar você. Eu estava compartilhando com uma irmã, dizendo o seguinte, que uma vez um companheiro de trabalho, ele já não está mais trabalhando conosco, e eu encontrei ele lá no trabalho, e eu conversando com ele, ele começou a colocar para fora as dificuldades que ele estava tendo no casamento, e que ele tinha se separado da mulher, e que ele estava encontrando uma série de dificuldades na vida. E naqueles momentos que eu tive ali, poucos minutos que o Senhor preparou para que eu estivesse andando nas suas obras, aqueles poucos minutos ali eu pude compartilhar da palavra de Deus com ele. E compartilhei da palavra de Deus e aí encerrou o assunto. Os dias foram passando, passaram-se aproximadamente 2 anos. E eu encontrei ele um dia, e eu falei, e aí, como é que você está? Ele falou, rapaz, eu estou muito feliz. Você se lembra aquele dia que você falou comigo a respeito da palavra de Deus, quando eu estava me separando? Vagamente eu lembrava. Ele falou, pois é, eu busquei ao Senhor, e o Senhor me resgatou. Hoje é o dia do meu batismo. Amados, uma semente tão simples que foi semeada. Às vezes a gente não entende, mas uma semente que você lança, porque você está com ânimo, com vontade, com gozo de pregar o Evangelho, essa semente produz fruto. Uma sementinha. Às vezes a gente vai no meio de um mato, lá na chácara já vi isso. Aí você chega lá, você encontra uma melancia, no meio do mato, no meio do vamos assim dizer, no cerrado. Você fala, rapaz, mas quem que plantou essa melancia aqui no meio do nada? Ninguém veio aqui para plantar uma melancia. Sabe o que é isso, irmãos? Quantos passarinhos que saem e vão soltando as sementes? Quantos que vão soltando uma sementinha? E aquilo ali, às vezes, a gente não entende. Como é que nasceu isso aqui? Sendo que ninguém veio aqui plantar. Um exemplo. Ninguém o ser humano. Mas Deus usa até um passarinho para ir lá e semear uma semente. Irmão, Deus quer te usar para você ser um semeador da palavra de Deus. Para você ser alguém
que viva intensamente o evangelho da graça. Os que estão cansados, a palavra de Deus fala, eu ergo, eu vou erguer. Os que esperam em mim vão correr e não vão se cansar. Vão caminhar e não vão ficar afadigados. Qual é o ensino da palavra de Deus para nós corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta? Qual é o ensino da palavra de Deus? Hoje nós já tivemos aqui este ensino ali na reunião dos homens. Mas vamos compartilhar aqui de novo. Sabe qual é o ensino? Volta lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Aqui está, amados, a chave para nós corrermos a carreira que nos está proposta. Sabe qual é a chave? Qual é? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de grande desonra ou ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Sabe qual é a chave, irmãos? Se é que tinha um segredo, mas esse segredo já nos foi revelado. Sabe qual é o segredo, a chave para que nós possamos correr esta carreira que nos está proposta e não se cansar, e almejarmos o alvo que é a Canaã celestial? Sabe qual é o segredo? Olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Aí você vai falar, mas por que a palavra de Deus nos manda olhar para Jesus? Sabe por quê, irmãos? Porque não teve homem algum sobre a face da terra que sofreu tanto pelo evangelho. Não teve ninguém que passou por aqui que sofreu tanto pelo reino de Deus como Jesus Cristo. Aliás, ele é o próprio evangelho. Ninguém sofreu tanto como Jesus. Jesus é o maior exemplo que nós podemos olhar de alguém que tinha tudo para desistir. Jesus tinha tudo para abandonar no meio do caminho, porque ele sofreu tanto por mim e por você. Mas ele não desistiu. Lembra no Getsemane? Quando ele orou ao Pai, ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice. Todavia não seja feito a minha vontade, mas o quê? Irmãos, a palavra de Deus fala que a oração de Jesus, ele orava de tal maneira que o que acontecia? Suava o quê? Sangue. Você sabe que angústia é essa que Jesus estava passando? Por causa da minha vida e da tua vida, meu irmão. Por isso que a palavra de Deus fala assim: olhe para Jesus. Você está achando que seus problemas estão grandes? Você está achando que os irmãos estão te desprezando? Você está achando que você está só? Você está achando que está muito difícil? Está? Então faz o seguinte: olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Jesus passou por todas essas dificuldades, mas ele foi vitorioso. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus não viveu por vista, Jesus viveu por quê? Por fé. Por fé. Foi por fé. E a Bíblia fala, meus irmãos, em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe vida cristã, irmãos, se não for por fé. Não existe vida cristã. Sabe por que muitos estão parados, desanimados, cansados? Sabe por quê? Por quê? Perderam o quê? Perderam a fé. Perderam a fé.
estão olhando para os problemas e não estão olhando para o Senhor. Não estão olhando a vida do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte, meus irmãos: o meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amados, a vida cristã é por fé. Nós estávamos ali agora compartilhando com os homens, ali falando, o Espírito estava dando essa direção, o irmão Josias começou falando sobre fé, e é uma realidade, irmãos. O que a gente tem visto no meio do povo de Deus, infelizmente, a impressão que nós temos é que nós temos um povo incrédulo, um povo que olha para a palavra de Deus, que fala, mas que não vive a fé. E a impressão que nós temos, irmão, sabe qual é? É que muitos estão esperando algo novo acontecer, na esperança de que este algo novo é quem vai lhe trazer ânimo. Eu quero dizer uma coisa para você: o algo novo já aconteceu, é Jesus Cristo. Se você está esperando algo novo para a sua fé ser fortalecida, este algo novo que é Jesus já aconteceu para a sua vida. Olhe para Ele, olhe para a palavra de Deus. A fé, meus irmãos, ela materializa o espiritual. A fé, ela materializa aquilo que nós falamos com o Senhor, e o Senhor vem e nos dá. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Mas muitos estão, sabe o quê? Incrédulos. Lembram dos discípulos? Naquela tempestade? O que Jesus estava fazendo? Dormindo. E veio a tempestade. Isso depois deles verem tantos milagres. Veio a tempestade, veio as turbulências, e rapidinho eles acordaram o mestre. Não se te dá que pereçamos, mestre? Jesus acalma a tempestade, e depois Jesus fala assim: por que sois tímidos, homens de pouca fé? Irmãos, nós estamos numa luta espiritual. E a nossa luta, presta atenção nisso, não é uma luta contra carne e sangue. A nossa luta é contra o império das trevas. A nossa luta é contra Satanás e todas as suas hostes espirituais, todo o seu exército. Satanás tem movido todo o seu exército, sabe para quê? Para tirar do teu coração e do meu coração a palavra de Deus. O inimigo tem trabalhado para que a gente olhe para a palavra de Deus e não creia na palavra de Deus. O inimigo tem feito isso. E ele começa pelas bordas. E uma das coisas que ele vai fazendo, a primeira coisa, ele te dá desânimo. O desânimo vai gerando tristeza. Tristeza vai gerando cansaço. Cansaço vai gerando incredulidade. Incredulidade vai gerando frieza espiritual. Frieza espiritual vai gerando abandono da fé. É assim, irmãos. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quando se percebe, já foi. Já foi. Vou fazer uma outra pergunta para você aqui. Você sabe como nós podemos ser vencedores neste mundo? Sabe como? Porque a nossa luta, irmãos, como eu já disse, é uma luta espiritual. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. A nossa luta é contra este mundo. O mundo, irmãos, não é isso que você está vendo. O mundo é um sistema. O mundo é Babilônia, que quer nos levar para longe da presença do Senhor. Sabe como é que nós podemos vencer este mundo? A resposta está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 João 5, 4.
Amém? Todos acharam aí? 1 João 5,4 diz assim: todo que é nascido de Deus, o que acontece? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que, irmãos? Vamos ler todos juntos? Todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você é nascido de Deus? Você crê nisso, que você já nasceu de novo? Então, se você é nascido de Deus, a Bíblia fala, o que é nascido de Deus vence o mundo. Mas ele vence o mundo, sabe o quê? Pela fé. Fé em quem? No Filho de Deus. É o versículo seguinte. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? É esse que vai vencer o mundo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem que o segredo da vitória nessa carreira que lhe foi proposta é uma vida de fé. E eu vou citar aquele texto que os irmãos lembram. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira. O que ele guardou? A fé. Olha bem, combati o bom. É um combate ou não é essa vida? Essa vida, a Bíblia não fala que nós estamos em luta? Por isso que fala, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Revista. Há um combate. Então, combati o bom combate. O que mais? Acabei o quê? A carreira. Então, tem uma carreira. O texto que nós lemos de Hebreu não fala que nos foi dada uma carreira proposta? A carreira que está proposta? Então, combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Mas como? Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada a mim, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Irmão, nós estamos de passagem aqui, irmão. Meu irmão, aqui é rapidinho. Você sabe qual que é o meu alvo? E eu tenho certeza, sabe qual é o seu alvo? A Canaã celestial. Esse é o alvo. Esse é o meu desejo, irmãos. É estar com o Senhor eternamente na glória. Mas é preciso, sabe o quê? Perseverar. É preciso caminhar. Caminhar, caminhar e perseverar até o fim. Você quer vencer o desânimo? É pela fé. Você quer vencer o cansaço? É pela fé. Você quer vencer os problemas do dia a dia? É pela fé. Você quer vencer a solidão? É pela fé. Por quê? Porque essa fé, ela não é minha, mas é a fé do Filho de Deus. Eu, por si só, eu não tenho. Mas o Senhor vem e nos concede a fé. Lembra daquele homem que chegou e falou, Senhor, dê a mim o quê? Fé. Aquele homem que ele não tinha fé, mas ele pediu ao Senhor fé. Se você está encontrando dificuldade, fale com o Senhor. Jesus, amados, ele venceu. E é isso que ele tem para a sua vida e para a minha vida. E por fim eu quero encerrar dizendo o seguinte, que a palavra de Deus diz assim: façam caminhos reto para os seus pés, para que não se desvie o que é manco, antes seja curado. O que é o manco? Manco, o cara está manco, não é assim? Está se arrastando, joelhos trôpegos, a Bíblia fala, mãos descaídas, mas a Bíblia está dizendo aqui, façam caminhos para os seus pés, meus irmãos, para que não se desvie, olha, para que você não se desvie,
antes seja curado. Você está desanimado? Está triste? Está cansado? Tá? Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele tinha tudo para desistir, mas ele foi até o fim. Ele é o teu exemplo, o meu exemplo, para que nós caminhemos. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Ele venceu a morte e está sentado à direita do Pai. Sabe aonde o Senhor quer nos colocar? Na glória, na sua presença, eternamente. Mas precisa perseverar. Não desanime não, meu irmão. Os problemas estão aí, as dificuldades virão, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais. Ele quer te usar. Mas Deus só usa uma vida que está amando realmente o Senhor Jesus, que ama o primeiro amor, e que não olhe, não fica olhando só para os problemas. Lembra de uma coisa, Deus já te usou muitas vezes, você sabe disso. Deus já te usou. Se Deus não está te usando agora, vá diante do Senhor. Mas Deus quer lhe fazer um vaso de honra para Ele. Deus quer fazer de você um instrumento. A minha oração sempre ao Senhor é o seguinte: Senhor, eu não quero ser conhecido como alguém que viveu bem nesse mundo, que conseguiu alguma coisa neste mundo. O meu desejo, Senhor, é que eu possa ser um servo do Senhor, um instrumento nas mãos do Senhor. Não tem maior alegria, irmãos, do que estender as mãos para o cansado. Não tem maior alegria de ver uma alma que entregou-se ao Senhor Jesus e que você foi o instrumento usado por Deus. Que alegria isso. Estou sentindo a falta de testemunho de muitos irmãos. Estou sentindo a falta de ouvir os irmãos dizer: olha, aquela vida creu no Evangelho. Olha, aquele ali foi tirado. A igreja precisa disso. Nós precisamos disso, irmãos. Quando você vem aqui à frente e diz: olha, eu quero dar um testemunho, isso me fortalece. E quando eu falo, isso te fortalece. Vamos viver esse Evangelho, irmãos, com intensidade, com vigor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos a Ti pela simplicidade da Tua palavra. Somos gratos a Ti porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. E ó Deus, eu sou grato a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deixou o Teu Santo Espírito para nos conduzir a andarmos na Tua presença. E a minha oração neste momento, ó Pai, tenha misericórdia da minha vida e da vida dos meus irmãos. Nos socorre, Pai, para que nós possamos estar vivendo plenamente a Tua palavra, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.